Na pecuária brasileira, os prejuízos econômicos causados pelo carrapato se aproximam de 2 bilhões de dólares, se somados à queda na produção de leite e carne, a mortalidade, a redução da natalidade e os gastos com prevenção e controle. Mas a maior perda é a morte dos animais por tristeza parasitária bovina, principal causa infecciosa de óbito neste tipo de rebanho. E o carrapato é o grande transmissor dessa doença. Veja agora a primeira de 2 matérias especiais sobre esse assunto no nosso quadro Sanidade. Então, o carrapato determina prejuízo pela sua espoliação, esse alimento de sangue. Ele determina prejuízo pela necessidade de tratamento dos animais em função da presença do carrapato. Então, é necessário despender com carrapaticidas, despender com mão de obra, despender com instalações apropriadas para uso, para controle específico do carrapato. Tem a questão do manejo dos bovinos e, fundamentalmente, tem a questão das enfermidades transmitidas pelo carrapato. Ele é responsável pela transmissão da babesiose e também da anaplasmose bovina, que são enfermidades que têm realmente um grande impacto na bovinocultura, porque são enfermidades que matam. Se elas não matam, elas retiram os animais da sua produtividade, retiram os animais da sua etapa de produção, seja animais que estão em fase de lactação, seja animais que estão em fase de produção alta. A gente tem a primeira geração de carrapatos, geralmente na primavera. Esses carrapatos que caem vão fazer postura, essa postura vai dar origem a larvas, a gente vai ter disponibilidade de larvas maiores, geralmente nos meses de janeiro e fevereiro. A gente vai ter a segunda geração de carrapatos. No período de outono a gente vai entrar na nossa terceira geração de carrapatos, e aí a gente realmente tem aquilo que a gente chama aí do pico dos carrapatos. E utilizar dessa estratégia em que o clima, também ele deve ser uma parte integrante desse manejo, associado a outras medidas de manejo dos carrapatos, como por exemplo, o carrapato a gente sabe que o carrapato passa a maior parte do tempo fora do bovino, do seu hospedeiro preferencial. Ele despende a fase de ovo e a fase de larva por um longo período no pasto. Se esse pasto ele for manejado, por exemplo, em rotação com a agricultura, ele dificulta esse meio ambiente para a sobrevida do carrapato. Se esse pasto ele for mantido a uma certa altura, ele faz com que a incidência de raios solares aumente a probabilidade de dessecação desses estágios de carrapato que a gente tem no pasto. Se a gente também deixar algumas áreas que são mais infestadas por um determinado período, também sem a presença do hospedeiro preferencial, que são os bovinos, a gente também vai se utilizar de um outro subterfúgio para controlar o carrapato. O carrapato não vai ter o seu hospedeiro, não vai poder subir, não vai se alimentar, e ele também é uma forma de controle, porque ele vai acabar morrendo porque não encontra hospedeiro. Então, um determinado período de pasto, de área de pastagem, sem a presença do bovino, também é uma maneira da gente também auxiliar o controle do carrapato.